Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou vindo aqui para esclarecer algumas situações para vocês em relação ao pagamento do piso da enfermagem, diversos questionamentos nos últimos dias, perguntando, André, como vai ficar a questão do duplo vínculo? Existe realmente limite de jornada? E a situação da regularidade junto ao Conselho Federal, ao Corém? Eu preciso estar regular realmente para poder receber o piso? Outra coisa em relação à Receita Federal, quem tem pendência na Receita Federal, a União vai fazer o repasse do piso? Bom, como é que funcionam essas questões, pessoal? Infelizmente, desde aquela interpretação do Supremo Tribunal Federal que inova, que cria norma, também a AGU acabou estabelecendo alguns critérios inexistentes na lei. E, finalmente, dentro do Ministério da Saúde, alguns equívocos foram cometidos. Então, esses equívocos que foram cometidos, eles foram de algumas naturezas. E aqui eu quero explicar como é que funciona isso para vocês, pessoal. Quando a gente fala em acúmulo de cargos públicos, então a regra é a inacumulabilidade. Em regra, você não pode acumular cargo público. Entretanto, o legislador constituinte estabeleceu algumas situações de acumulação de cargo público, a exemplo de professor, e o outro exemplo que a gente tem técnico científico ou professor, 2 cargos de professor e 2 cargos de profissional da saúde com profissão regulamentada. É o caso da enfermagem, profissão regulamentada. Então, o que é que a gente tem nessa situação, pessoal? Antigamente, havia um entendimento de que somente poderia haver acúmulo de cargos se o acúmulo não ultrapassasse 60 horas semanais. Só que esse entendimento ele já foi ultrapassado, ele já não existe mais. Então o entendimento hoje que vigora, tanto no STJ quanto no STF, é de que a acumulação de cargos públicos ela tem que ter compatibilidade de jornada. Então você tem que conseguir dar o seu plantão em ambos os lugares, conseguir exercer. E então a limitação ela não é em número de horas. A limitação é se não houver possibilidade de exercício dos 2 vínculos. Então a União vai ter que retificar isso. Diversas entidades já encaminharam esse pedido para que ela faça esse encaminhamento para que não haja necessidade de uma judicialização dessa matéria. O segundo ponto é em questão à regularidade junto ao sistema COFEN-CORENS. Nesse caso, também houve um equívoco. O próprio Conselho Federal já encaminhou um expediente ao Ministério da Saúde, informando que, pedindo para que ele revogue esse entendimento. Então vejam, pessoal, não está aqui, a anuidade é um tributo federal, então a anuidade tem que ser paga. Entretanto, o não pagamento da anuidade é uma infração ética. O profissional ele responde junto ao Conselho, e isso não impede o pagamento do salário. Então a União tem que retificar isso para que o pagamento seja feito de maneira adequada. Ela não pode proibir ou fazer com que o indivíduo não receba o piso por conta disso. Mesma coisa é uma eventual pendência junto à Receita Federal. Então, se a pessoa tem pendência junto à Receita Federal, ela tem que regularizar? Claro que tem, mas isso não impede o pagamento do piso. Então, somente para a gente recapitular, acúmulo de cargos, o que eu tenho que verificar é se há possibilidade de prestar as 2 jornadas. Se você trabalha nos 2 vínculos na sua carga horária integral, você vai receber o piso pelos 2 vínculos. Se você não está regular junto ao sistema, o COFEN já encaminhou um expediente, também tem direito ao recebimento do piso. Mesma coisa, a não regularidade nesse momento com a Receita Federal. Tranquilos? Mais dúvidas a gente vai falando, qualquer coisa eu estou à disposição. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e que venha o piso para a conta de todos.